Boa tarde, Minas Gerais. Boa tarde especial para Antônio Carlos Bueno Brandão, Frei Inocêncio e Joaquim Felício. É muito bom ter você ligado aqui na tela da Band. 14ª rodada do Brasileirão. Mineiros buscam recuperação. Cruzeiro recebe o vice-líder do Brasileirão, o Flamengo. Grêmio e Atlético, um jogo de equipes pressionadas no Olímpico. América, lanterna do Brasileirão, enfrenta o líder Corinthians em São Paulo. Vamos receber os nossos comentaristas de hoje. Boa tarde, Felipe Ribeiro, Frederico Jota, Fábio Pinel. Então vamos lá, começando com o Cruzeiro. Você sabia que a vantagem do time da Toca sobre o Flamengo nos últimos jogos em Minas Gerais é enorme? Será que isso vai valer amanhã? Nos últimos anos, o Flamengo se transformou em um verdadeiro freguês do Cruzeiro. É isso mesmo, no Campeonato Brasileiro. A prova é que na quarta-feira, jogo às 21h50 na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, pela 14ª rodada do campeonato, o Clube Mineiro terá a chance de conquistar a sua 8ª vitória consecutiva. A última derrota para o Flamengo foi no turno do Campeonato Brasileiro de 2007. 12 de setembro, o Cruzeiro perdeu por 3-1 no Maracanã. No retorno do mesmo 2007, o time celeste devolveu no Mineirão o placar do tropeço no Rio. Venceu por 3-1. Em 2008, o Cruzeiro venceu por 2-1 no Rio e por 3-2 em Belo Horizonte. Na edição de 2009, fez 2-0 no Mineirão e 2-1 no Maracanã. No ano passado, já sem o Mineirão, fechado para as obras, o Cruzeiro derrotou o Flamengo por 1-0 no Parque de Sabiá, em Uberlândia. Pelo retorno, nova vitória, dessa vez por 2-1 no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Vantagem tem, né? Resta saber aí se os números vão valer efetivamente para a partida de amanhã. Obviamente o Flamengo vem aí numa ascensão no campeonato, né? Muito bem agora com o técnico Vanderlei Luxemburgo. Ele dominou a área por lá, né? Ronaldo Gaúcho jogando tudo aquilo que se imaginava que ele pudesse jogar, efetivamente adaptado. Será que é isso, Felipe Ribeiro? Agora ele se adaptou mesmo? Atlético e América foram ressuscitar o Ronaldinho Gaúcho, né? Então a gente sabia que bola ele tinha. Tem mais gente que ressuscitou depois, né? A gente sabia que o Ronaldinho tinha bola para poder jogar. Restava ele querer ter um pouco mais de comprometimento e parece que tem. O Ronaldinho tem sido muito elogiado também, além da técnica que todo mundo conhece, pela parte física. Ele evoluiu fisicamente, ele está um jogador muito mais rápido, muito mais forte ali em termos de chegada ao ataque. Então, com isso, o time do Flamengo cresceu também. Logicamente, tem outros jogadores. Thiago Neves também vem jogando fino da bola nesse meio de campo do Flamengo. Vanderlei achou ali a formação ideal, os jogadores começaram a render o que podem e o resultado foi o crescimento do Flamengo. E, Frederico Jota, o Flamengo tem aquela mesma história que a gente sempre diz, né? A torcida também joga com o time, né? Então, além de ter formado essa equipe, né? E aí está deixando meio que os paulistas, exceção do Corinthians, que caiu nas últimas rodadas, meio de lado, o Flamengo tem essa força e tem a força dentro de campo também, né? Eu estava no Rio agora, né, Edmar, nesse último final de semana, e parece uma final de campeonato, né? Eles foram recebidos depois da vitória contra o Santos como heróis, aeroporto cheio, só se fala de Flamengo. E isso, no caso do Flamengo, sempre teve um aspecto positivo. A torcida joga junto mesmo, é uma torcida grande fora do Rio, é uma torcida que vai apoiar, que vai fazer barulho. E quando isso acontece com jogadores motivados, que eu acho que a grande diferença do Ronaldinho Gaúcho do início do ano, muito devagar para agora, é motivação. Ele ressurgiu, e ressurgiu jogando bola e sendo muito bem assessorado. O Flamengo também não é só o Thiago Neves e o Ronaldinho Gaúcho. O Flamengo tem um estilo de jogo que, inclusive, o Joel sabe muito bem. Apesar de ter algumas peças diferentes, o modelo não mudou tanto. A bola passa muito no pé do Leonardo Silva, do Leonardo Moura. Tem uma marcação fortíssima com o Williams na entrada da área. E tem o camisa 10, no caso o Ronaldinho, para sair distribuindo. É um estilo que o Joel consegue entender muito bem e pode ser que ele saiba como neutralizar amanhã. Olha só, tá, quem não está entendendo nem o Cruzeiro. Está entendendo? Só como detalhe, o Williams não joga nessa quarta-feira, né? Está suspenso, terceiro cartão amarelo. Não deve ser o único desfalque ainda do Flamengo. O Wellington, zagueiro, também fica de fora dessa partida. Mas o Joel está um pouco perdido ainda, né? Para armar essa equipe contra o Flamengo. Sobre o retrospecto em si, ele não entra em campo, isso é fato, a gente gosta de falar de números, eu particularmente gosto muito de números, mostra um pouquinho como é que é a história do confronto, mas não dá, né? Não é porque venceu os últimos confrontos todos que o Cruzeiro vai chegar amanhã na Arena do Jacaré e levar a melhor mais uma vez sobre o Flamengo. O Flamengo realmente vem muito bem nesse Campeonato Brasileiro, está com um time bem encaixado pelo Luxemburgo. E o Cruzeiro nessa inconstante, 2 derrotas seguidas, depois de uma vitória, diria surpreendente sobre o Corinthians,
mas o Cruzeiro não se encontra mais no Campeonato Brasileiro. Está precisando de peças de reposição à altura do time que já foi considerado bom na Libertadores e hoje caiu bastante. E depois não perdi para o Botafogo, né? Há 14 anos perdeu, né? E então, perdeu. Esse negócio de número a gente coloca para ilustrar, é sempre bacana, né? E é bom também que a gente revê os jogos antigos, né? O torcedor adora. twitter.com/DimarOliveira. Mande as suas mensagens que elas estão passando aí. Agora mesmo vi um monte, agradecer aí o carinho da galera, mandar beijo para todo mundo que está mandando mensagem. Pode mandar twitter.com/DimarOliveira. Você pode interagir comigo, com os comentaristas, mandar abraço para todo mundo. A gente vai mostrar as suas mensagens aí. Diego Renan voltando à lateral, é sem dúvida nenhuma um acréscimo para uma equipe com os problemas que o Cruzeiro tem em termos de laterais, né? Agora perde o Roger, perde aquela ação ofensiva que normalmente ele fazia ali pelo meio, mais uma vez mistério, ninguém sabe efetivamente como é que vai ser montada essa equipe, mas ele tem o Gilberto também, que podendo atuar ali fazendo essa função do Roger, né? A volta do Diego Renan é muito importante, até pelo fato de ele poder fazer também a lateral direita, que tem sido um problema crônico do Cruzeiro. Vitor não corresponde, Marquinhos Paraná improvisado não dá. Então ele pode jogar de repente na direita, e aí se o Joel quiser ser um pouquinho mais ofensivo, ele põe o Everton na esquerda e libera o Gilberto para ser o meia ao lado do Montijo. A gente sabe que o Gilberto rende muito mais nessa função de armador, e até o Montijo também rende mais tendo a companhia do Gilberto do lado dele do que na lateral esquerda. Vamos ver o que o Joel vai fazer, né? Eu acho que, é óbvio, eu até falo essa questão dos 5 jogadores pelo meio, só com o Alisson ali na frente, eu acho até melhor, porque efetivamente o Cruzeiro não tem esse atacante com a contusão do Thiago Ribeiro para dar essa ofensividade ao time. Mas os 5 jogadores não precisam fechar o Cruzeiro, nem congestionar o meio, como a gente viu nos últimos jogos. Os jogadores têm que ser inteligentes sob uma ótica tática do treinador para poder serem ofensivos, né? Esse trabalho do meio também tem que ser um pouco mais criativo, claro, né? O Montijo foi muito bem quando ele jogou na Universidade do Chile, exatamente fazendo a função que ele está fazendo agora. Foi quando ele, inclusive, eliminou o Flamengo lá. Ele foi muito bem jogando um pouco avançado, mas tinham meias que chegavam para jogar com ele. Então, teoricamente, acho que falta um pouquinho de diálogo com o Montijo no time do Cruzeiro. Na minha opinião, tô com o Felipe, para o Gilberto jogar um pouquinho mais avançado, sim. E outra coisa, congestionar não significa embolar o meio de campo, né? O Joel fez isso bem em São Paulo, ele conseguiu anular peças-chave do Corinthians com qualidade. Eu acho que é um esquema que ele pode se repetir amanhã contra o Flamengo. Cruzeiro com esse problema na equipe de falta de peça de reposição, o Joel poderia, de repente, pensar numa situação diferente para as laterais. O Felipe já falou da possibilidade do Diego Renan na própria lateral direita. Ou, de repente, põe o Gil Bahia ali na direita, volta o Diego Renan para a esquerda. Ele falou disso. Já falou da possibilidade de colocar os garotos da base, dar uma oportunidade a esses jovens revelados pelo Cruzeiro. Eu acho que seria válido nesse momento. O Cruzeiro está precisando de jogadores novos, jogadores com vontade. Está faltando um pouquinho dessa garra para o time, pelo menos para alguns jogadores do time. Ou, de repente, com o Diego Renan ali pela direita, põe 3 zagueiros com um mais caído pela esquerda. De repente o Naldo, não sei. Naldo, Gil e Léo e o Diego Renan na direita. E você força um pouquinho mais o setor defensivo. É uma possibilidade. Alternativas o Joel Santana tem. Resta saber se ele vai saber montar uma boa equipe para encarar o Flamengo que, como nós dissemos, vem numa grande fase nesse brasileiro. Viu quantas, Joel? Você está na dúvida? A gente já deu a dica. No próximo bloco, continuamos com bate-papo com os nossos comentaristas. Vamos falar do Galo. Então não sai daí, olho no Minas Esporte e olho na Band.